quadro de saúde hoje fala de saúde bucal, a temida cárie. Ninguém está livre do risco de desenvolver essas cáries, mas nós podemos evitar esse problema. Para isso é preciso ter moderação no consumo de açúcar e uma disciplina na higiene diária. Que tal começar todo esse cuidado ainda na infância? Vocês já conhecem bem a Aline, apresentadora da TV Cidade Verde do Papo Mãe. Mas talvez você ainda não conhece o filho dela, o Bruno, de 2 anos de idade. Antes de dormir e em outros momentos do dia, ela está sempre por perto, reforçando os cuidados da saúde bucal do pequeno, evitando assim as cáries. Bruno já até consegue se virar sozinho. Eu faço sozinho. A proteção dentária dele sempre foi uma coisa que a gente deu muita prioridade. Eu nunca tive cárie. E eu não acho que ter cárie seja normal. Então, eu acho que eu sempre fui muito impressionada isso com meu filho, né? Então, desde bem pequenininho, que eu procurei recursos como livros, tem algumas musiquinhas do Bita, de alguns personagens ensinando a escovar os dentes. Então, eu sempre procurei transformar essa hora divertida. As cáries são formadas pelo acúmulo de restos de alimentos, que entram em ação junto às bactérias que já existem em nossa boca e produzem ácidos que vão desgastando o esmalte dos dentes e penetrando nas camadas mais profundas. Açúcares e amido, como doces, refrigerantes, entre outros, são os maiores responsáveis pelas cáries, principalmente as coronárias, tipo mais comum entre crianças e adolescentes. Eu procuro não dar, mas sempre tem um vô, uma avó, né, algum amigo que acaba oferecendo. E aí, sim, eu não sou impressionada com isso, não. O cuidado é sempre fazer a escovação depois de consumir alguma coisa do tipo. Agora nós estamos chegando em outra casa para saber se 2 irmãos estão escovando bem os dentes e evitando as cáries. É a Maria Luísa, de 11 anos, e o José Manuel, de 3 anos. Será se eles estão tratando os dentes direitinho? Emanuel já escova os dentes sozinho. Dá uma conferida no sorriso do rapaz. Toda vez que eu como, eu escovo os meus dentes no banheiro. A mãe dos dois está sempre atenta, mas admite que quem fiscaliza ainda mais aqui os hábitos alimentares e a escovação é a avó dos dois. Primeiro começou pela avó, porque ela é que sempre pega no pé. Aí a gente se incentiva, Emanuel, acabou de comer, vai escovar os dentes. Aí ele já vai sozinho e faz. Toda vez que se come tem que escovar os dentes, antes de dormir tem que escovar os dentes, é assim. Ensinei isso para eles, né, desde o início. Bacana é ver esse sorrisão aí, né? Aqui no estúdio a gente conversa a partir de agora com o odontólogo André Cavalcante, que vai tirar dúvidas dos nossos telespectadores enviadas por meio das redes sociais. Então, André, bom dia. Bom dia. Há muitas dúvidas acerca desse tema que é tão comum, atinge crianças, pessoas na fase adulta, né? Na verdade é algo irrecuperável. Depois que você tem uma cárie, aquela fissura no dente, você não consegue mais recuperar só por meio da obturação, né? Então vamos começar aqui, por que ela aparece? Certo, a cárie dental, ela aparece, ela é causada principalmente por uma bactéria chamada Streptococcus mutans, que se acumula, que ela está presente na nossa boca. Essa bactéria ela vai se alimentar de restos alimentares e aí ela vai formando as placas bacterianas e aí vão liberando ácidos que vão corroendo o nosso dente, formando a cárie dental. Bom, e o dente ele não se restaura, né, automaticamente? Depois que o dente ele sofre o processo de cárie, o que a gente tem que fazer é remover esse tecido cariado e fazer as restaurações, utilizando materiais adequados para cada tipo de dente. Bom, que tipo de mal fazem a boca, a cárie? Os males mais frequentes são, ele pode chegar a ter até dor, né? Quando a cárie é muito profunda, a pessoa pode sentir processo doloroso e aí, além de ter que fazer restaurações, ele vai necessitar fazer tratamento de canal ou então, às vezes, até leva a perda dental, né? Então, o importante da cárie dental, o importante é a prevenção, certo?
Estudos apontam que uma criança que tem uma preocupação, como foi mostrado na reportagem, de se fazer uma boa escovação sempre após as refeições, e se ela for levada ao dentista com a frequência muito boa, ela nunca vai ter cárie na vida dela. Bom, vamos a mais uma pergunta. Como tratar, o senhor já falou, né? Precisa remover todo aquele tecido. Exatamente. O cirurgião dentista, ele em seu consultório, ele vai ver o dente que tiver cariado, ele vai fazer a remoção do tecido cariado e vai fazer as restaurações. Quando a cárie atinge o dente de leite, ela pode reaparecer na dentição definitiva? Não, o que acontece é o seguinte, a criança que ainda tem o dente descido, mais conhecido como dente de leite, se o adulto não tiver uma preocupação em cuidar dessa criança para prevenir o aparecimento de cárie dental, essa criança vai ter uma colonização maior de bactérias causadoras da cárie. E isso pode levar a, futuramente, ela ter cárie dental nos dentes permanentes, sim. Doutor, a pessoa pode pensar também e perguntar sobre os hábitos de higiene, quais os maiores equívocos que se comete. Um dos maiores equívocos que se comete é a pessoa deixar de lado o uso do fio dental, né? Além de uma boa escovação, com a utilização de uma escova de qualidade, uma boa pasta de dente, é fundamental o uso do fio dental, tá? Porque a placa bacteriana que fica aderida entre um dente e o outro, ela não consegue ser removida somente com a escova dental. Bom, para desmistificar essa história de que, por exemplo, fala-se muito que a cárie é provocada pelo resto de alimento, aí a gente associa logo aquele alimento sólido, um restinho de carne que fica entre um dente e outro, mas você tomando refrigerante também, você deixa um risco ou é só aquele alimento sólido que representa, de fato, um perigo? O perigo maior, o grande alimento para as bactérias é o açúcar, né? E o açúcar, ele está presente, ele é bastante presente nos refrigerantes, certo? Então, é um causador enorme de problemas da nossa boca, o refrigerante. A pessoa tem que evitar consumir alimentos como refrigerantes, doces, bombons, né? Mas se consumir por acaso, ter aquela preocupação de fazer uma boa higiene depois. Tá certo. Nós conversamos aqui no estúdio com o odontólogo André Cavalcante. Muito obrigado pelas informações que trouxe a notícia da manhã. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre a saúde bucal. Muito obrigado.